Eu e meu amigo assistimos o episódio final de The Amazing Digital Circus no cinema. Então, juntos resolvemos fazer este vídeo onde apontamos tudo que vimos de positivo e negativo nesse final. Ficou curioso para saber a nossa opinião sobre o encerramento da série e se vale a pena maratonar ela até o fim? Pois fica comigo até o final, pois no vídeo de hoje você confere a nossa review do final de The Amazing Digital Circus. Mas antes, roda a vinheta. Salve, nerds de boas! Tudo bem com vocês, família? Eu espero do fundo do meu coração que sim. E rapaziada, é o seguinte, como eu disse anteriormente, eu e meu amigo Garitim, cujo canal vou deixar aí na descrição para você dar uma conferida, dar uma olhada nos vídeos dele, que eu garanto que vale a pena. O conteúdo dele é variado e bem bacana, eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Nós dois assistimos ao final da série The Amazing Digital Circus nos cinemas e decidimos fazer juntos este vídeo, onde vamos fazer a nossa review, vamos deixar aqui a nossa opinião sobre o final de The Amazing Digital Circus. Mas por que estamos fazendo este vídeo em conjunto? É simples, rapaziada. Acontece que o episódio 9, que é o episódio final da série, está sendo bem polêmico. E eu falo polêmico no sentido de que está dividindo bastante a opinião dos fãs. De um lado, nós temos 50% ali dos fãs que adoraram o final. Assim, não, é um final perfeito, impecável, não mudaria nada. E tem também, né, nesses 50%, aqueles fãs que falam, não, eu gostei, achei um final bom, gostei, achei bacana, mas dá pra melhorar isso e aquilo. Mas falando de forma geral, né, esses 50% são dos fãs que amaram ou gostaram do episódio 9. Do outro, nós temos os 50% dos fãs que odiaram, detestaram o final, ou então falaram assim, apesar de ter alguns pontos positivos, eu não gostei, sabe? Então, de um lado temos aqueles que amaram ou acharam bacana o final, e do outro aqueles que detestaram ou achavam que dava para ser melhor, entende? Então, estamos fazendo esse vídeo, eu e o Garitim, para saber de que lado nós estamos. Eu gostei do final de The Amazing Digital Circus? Achei podre? O Garitim, ele odiou esse final ou ele achou as mil maravilhas? Vamos falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Vamos deixar aqui a nossa opinião sobre o que nós gostamos ou não nesse final, nesse 9º episódio, né? E também porque nós queremos saber de vocês, família. O que vocês acharam do final de The Amazing Digital Circus? Vocês gostaram? Acharam que dava para melhorar alguma coisa? Ou você acha que tá podre e não tinha como salvar esse final, né, esse 9º episódio? Deixa aí nos comentários, mas é claro, vamos ser respeitosos aí nos comentários, não só comigo e com o Garitim, mas também com os coleguinhas aí nos comentários, beleza? Até porque, família, todo mundo tem direito à sua própria opinião. Então, cara, se a pessoa concorda ou discorda de você, faz parte, ela tem direito de pensar diferente de você, sabe? Então, vamos manter o respeito aí nos comentários, beleza? Então, família, gostaria de deixar outro aviso também, é que, obviamente, por se tratar de uma review, se tratar da nossa opinião sobre alguns pontos específicos, é claro que este vídeo contém spoilers do episódio 9. Então, se você ainda não assistiu este episódio, né, não assistiu o final, ou então não assistiu a série ainda, cara, primeiramente, por que você não viu a série ainda? Cara, eu recomendo, vale muito a pena, tenho certeza de que você vai gostar. Falando da série como um todo, tá? Eu vou falar mais específico do episódio 9 agora aqui, daqui a pouco. Mas a série eu recomendo bastante. Então, cara, vai lá, assiste, depois volta aqui, que aí a gente conversa, beleza? Agora, se você já viu a série completa até o episódio 9, então, cara, fica comigo, vamos conversar, vamos discutir aqui o que nós achamos do final de The Amazing Digital Circus, beleza? Então, família, antes de mais nada, por favor, gostaria de pedir, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você sempre ficar ligado quando tiver vídeo novo,
E claro, compartilha este e outros vídeos do canal com seus amigos e familiares que são fãs de The Amazing Digital Circus ou desse mundo nerd que nós tanto amamos. Beleza? Muito obrigado, família. Então, sem mais delongas, bora lá! Então, rapaziada, começando a minha review, né, a minha opinião sobre o episódio 9, eu vou começar pelos pontos positivos, né, o que eu gostei do que foi apresentado. Cara, para início de conversa, eu gostaria de dizer que no quesito animação e direção, para mim, The Amazing Digital Circus, no caso do episódio 9, tem a melhor direção e também tem a melhor animação da série inteira. Sabe? E eu sei que no quesito animação vai ter pessoas que vão pensar o seguinte: ah, Thiago, mas era meio que obrigação da Glitch, da Gooseworks, melhorar a animação no decorrer dos episódios. Isso já era uma parada de se esperar. E eu entendo, eu entendo este pensamento e de certa forma eu concordo. Realmente, o que se espera de uma série animada com o passar do tempo, com o crescimento do orçamento e outros fatores, é que realmente tenha essa evolução, tenha esse crescimento, né? Essa melhora na animação. Só que, por que eu gostaria de destacar este ponto? Primeiro, rapaziada, a gente tem que lembrar que, embora isso seja realmente o mínimo que se espera, né? O básico, tem muita empresa por aí, empresa de animação, né? Que não faz isso, não faz esse investimento. A gente não vê essa evolução na prática, entende? Então, tipo assim, e olha que estou falando de empresas milionárias, empresas que têm um grande orçamento. Então, tipo assim, que o problema nunca é falta de recurso. Às vezes, ou é incompetência, ou é pura preguiça, entende? Então, cara, realmente eu gosto de pontuar esse fator da animação por conta disso. Primeiro porque tem empresas gigantes que não fazem esse devido investimento na evolução da qualidade de animação, enquanto a Glitch e a Gooseworks, que são uma empresa, né, um estúdio e uma criadora indie, ou seja, estúdio e criadora independente, que não tem os mesmos recursos e não tem o mesmo reconhecimento que outras gigantes da indústria, foram lá e com o passar dos episódios iam evoluindo, iam crescendo, melhorando a qualidade da animação. Então sim, eu acho muito válido destacar e rasgar elogios para a animação do episódio 9, e não só dele, mas também dos episódios que iam passando desde o piloto, né, desde o episódio 1. Agora, na questão de direção, né, que a Gooseworks, além de animar, ela foi a diretora da série, né, a autora. O que eu quero dizer com direção, né, para quem não tá ligado? Basicamente, eu me refiro a como as cenas são aplicadas, como as coisas que estão no roteiro vão se conectando, vão levando uma coisa a outra, como ocorre a transição das cenas, a forma como nós vemos a perspectiva dos personagens, a forma como alguma ideia, algum conceito da cena vai sendo transmitida pra gente. Isso é direção, entende? E, cara, pra mim, óbvio, né? Isso é uma questão subjetiva. Cada um vai ter uma visão diferente e, novamente, é aquela questão de respeitar, independente se você concordar comigo ou não. Mas, pra mim, pelo menos, o episódio 9 foi onde a Gooseworks foi excelente, foi melhor na direção. Cara, principalmente na cena em que o Caim tá lá no Void. Porque, pra quem não tá lembrando, né, no episódio 8, o Kingo, ele acidentalmente apaga o Caim, ele deleta.
Só que o Caim, ele não morre, ele só foi parar no Void, que é um vazio, tipo uma lixeira, entende? E no Void a gente vê o Caim indo atrás da pasta dos arquivos das pessoas reais, daqueles que estão lá no circo, né? Porque tem aquele plot twist, né? Que vamos falar daqui a pouco, envolvendo os personagens em si. E aí, cara, eu acho incrível a forma como a Gooseworks ela trabalha nessa cena, porque ao mesmo tempo que a gente vê o Caim, né, o personagem em questão, na visão dele, ele indo até os arquivos, passando ali pelas dificuldades, destruindo as barreiras com o poder dele, a gente ao mesmo tempo vai rolando vê ali uma transição que rola entre o personagem e a forma como ele é visto na linguagem de programação, como aquela IA vermelha. A gente vai vendo essa IA adquirindo forma como se ela estivesse aprendendo, entende? E, cara, eu acho que essa parada foi genial. Eu acho que a Gooseworks mandou muito bem na direção, principalmente nessa parte, principalmente nessa cena, né, nesse trecho do episódio. Da forma como os humanos, né, os programadores veriam essa cena e também mostrando como o Caim vê aquela situação. Por exemplo, lá a gente vê na forma de programação a pasta de arquivos, enquanto o Caim vê aquilo como uma porta de saída. Então, cara, eu acho que a Gooseworks mandou muito bem na questão da direção, de mostrar diferentes perspectivas da mesma situação, também na transição das cenas, na forma como ela transmitia, né, a emoção de determinada situação, determinada cena para o público. Então eu acho que ela realmente mandou muito bem. E isso inclui também a questão do fanservice. Porque, para quem não tá ligado, fanservice é quando uma obra ela faz uma enxurrada, né, de referências, homenagens a alguns personagens, coloca ali os easter eggs, para trazer aquele apelo nostálgico para o público. Por conta do público, né, que vai acompanhando a série, vai acompanhando a obra com o passar do tempo. Igual a Marvel faz, como a gente viu lá, por exemplo, em Deadpool e Wolverine, em Vingadores Ultimato. É mais ou menos nessa pegada. Só que eu entendo, né, e concordo com aquele pensamento de que o fanservice é um recurso muito barato e fácil de usar. Porque, querendo ou não, ele é muito apelativo. Então, de qualquer forma, vai chamar a atenção do público, vai atrair audiência para si. Então, realmente, eu entendo e concordo com essa ideia que se tem do fanservice ser este recurso extremamente fácil de se usar. De verdade. Só que eu vou elogiar a forma como o fanservice é aplicado no episódio 9. Isso porque ele não é colocado de maneira forçada. Assim, ele não acontece a todo momento. Toda a cena ali vai ter um ponto ali de fanservice, vai ter ali um easter egg, vai ter uma referência ali e tal na trama. Não. O fanservice ele é aplicado de maneira orgânica. Ele ocorre naturalmente. Ele ocorre no momento em que a cena exige. No momento em que a cena precisa que ele seja aplicado. Como, por exemplo, na cena em que a Pomni está lá nas memórias do Jax, e a gente vê ali um flashback dos melhores momentos dele na série. Quando tá tocando até aquela música que é o Isn't It Lovely, aquilo ali é um momento de fanservice, só que é muito bem aplicado. A gente vê aquilo e não tem aquela sensação de que é forçado, soa natural mesmo. Outro exemplo de fanservice dentro do episódio que eu acho que é bem aplicado, que mostra o que eu tô querendo dizer, é na cena pós-créditos, quando mostra a versão humana, né, dos personagens do circo, mostrando eles se encontrando ali no ponto de ônibus, como se eles não se conhecessem, mas no fundo a gente sabe que em outra vida eles já se conhecem, em outra realidade. Porque isso é uma parada que eu gostei bastante também, que aí vamos para a parte do roteiro, que beleza, você pode não gostar da trama em si,
da forma como da história em questão, da conclusão do episódio 9. Tudo bem, é compreensível, mas uma coisa que eu, pelo menos, eu não consigo dizer é que o roteiro é mal escrito. Para mim, ele foi muito bem escrito, ele foi muito bem executado também. Porque, cara, uma parada que eu gostei bastante é essa lance do plot twist que tem no episódio 9, de que os personagens que estão ali no circo não são os humanos realmente que estão presos ali dentro. São apenas cópias das mentes e memórias dos humanos que interagiram com o headset lá, com o computador ligado ali na CIA, né? E isso é muito interessante, eu gostei bastante dessa pegada, desse plot twist. Não só dele em si, mas também da forma como ele foi sendo trabalhado no decorrer da série. Porque, a princípio, pode parecer que não, isso aí foi uma coisa de última hora, né? Que foi colocada ali na série, né? Só pra chocar. Mas não, se você for revisitar a série, você vai ver, principalmente no episódio 8, que isso já era uma coisa que já estava sendo trabalhado. Então, tipo assim, é algo que já estava na mente da Gooseworks há muito tempo. Desde que a série já estava sendo lançada, né, a cada episódio. Então, realmente, eu gostei muito da forma como o roteiro ele foi escrito, a forma como ele é executado no episódio 9. Eu, particularmente, gostei bastante. Falando em roteiro, outra coisa que eu gostei foi a forma como desenvolveram o personagem do Jax. Apesar de que eu tenho as minhas ressalvas com relação a isso também. Eu fico meio dividido. Em partes, eu gostei do foco que o Jax recebe no episódio 9. Mas, por outro, eu não curti tanto, mas vamos chegar nessa parte daqui a pouco, beleza? Essa parte do Jax, do episódio 9 ser focado nele, eu gostei porque, cara, querendo ou não, traz um desenvolvimento com o personagem. Isso mostra que a Gooseworks teve um carinho nele. Ela se dedicou a escrever bem aquele personagem. Então, tipo assim, por mais que eu, particularmente, eu sei que eu vou ser crucificado, vou ser apedrejado por isso, muita gente vai me atacar, mas, gente, eu particularmente eu não gosto do Jax. Eu não gosto desse personagem. Tudo bem, igual eu falei, ele é muito bem escrito, principalmente nesse episódio. A gente entende o passado dele, a gente vê que ele é um personagem trágico. A gente entende porque que ele age da forma que ele age durante a série, né? Dos momentos de vulnerabilidade dele. Só que, querendo ou não justifica as merdas que ele faz durante a série. Ele é babaca e desumano com a maioria dos personagens em grande parte do tempo, sabe? Então, eu entendo, mas não dá pra passar pano pra ele. É isso que eu tô querendo dizer. Mas enfim, eu gostei da forma como o episódio 9 trabalhou em cima do Jax. Trabalhou também com o Caim, já que ele recebe um pouco de atenção também. Então eu acho que o episódio 9 ele foi bem escrito, sim. Tanto que eu assisti ele 3 vezes, né? A primeira foi no cinema e assisti as outras 2 aqui quando lançou no YouTube. E eu, pelo menos, assistindo, eu não percebi nenhum furo ou conveniência de roteiro, entende? Algo que, tipo assim, nossa, as coisas ocorrendo de maneira forçada pra trama avançar, entende? Eu não vi isso acontecendo no episódio 9. E nem durante a série como um todo, pra falar a verdade. E fechando essa parte do roteiro, rapaziada, também, pra depois partirmos pros pontos negativos, eu gostei também da forma como o roteiro e também a direção trabalhou muito bem o lado emocional do episódio em questão, sabe? Porque realmente tem alguns momentos do episódio 9 que, quando eu fui assistir no cinema e depois quando eu fui assistir de novo, quando lançou no YouTube, cara, tem algumas cenas que quando eu assisti, eu chorei, de verdade, sabe? Eu emocionei assistindo. Claro, não só nesse episódio, mas também em alguns outros da série também. E, cara, isso se deve muito, não só por conta da gente se identificar, né, com os personagens em questão, se identificar um pouco talvez com a história deles, com a personalidade e tal, mas eu
confesso também que se trata também por conta de algumas cenas me trouxeram, né, algumas lembranças, algumas paradas mais pessoais. Então, tipo assim, eu gostei bastante da forma como, em alguns momentos, o episódio final, ele soube tocar no coração do público, porque tudo bem, vai ter pessoas que vão assistir aquela cena aquelas cenas, né, e vai passar batido. Mas vai ter outras, assim como eu, que vai olhar para aquelas mesmas cenas e vão se sentir tocadas, vão se sentir abraçadas ou algo assim, entende? Então, eu gostei bastante da forma como o episódio 9 trabalhou com este lado emocional do público. Ah, Thiago, mas já que você tá rasgando elogios para o episódio final, então você deve ter achado ele perfeito, as mil maravilhas, né? Calma, rapaziada, também não é por este lado. Porque, querendo ou não, o episódio 9, né, o episódio final, ele tem sim alguns problemas, tem sim algumas paradas que me incomodaram um pouco e que eu particularmente mudaria. Para começar, como eu disse, eu gostei do desenvolvimento que o Jax ele recebe nesse episódio. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que isso também é um problema. Sabe por quê? Porque por se tratar do episódio final, ou seja, um episódio de encerramento, que tem que fechar a lore naquele episódio, naquele momento, cara, isso acaba sendo meio prejudicial, esse foco que o Jax recebeu. Porque, querendo ou não, isso acabou tomando muito tempo de tela que poderia ser usado para desenvolver mais os outros personagens da série. Fora que uma parada que eu vou falar daqui a pouco, melhor, mas tipo assim, por conta desse foco que o Jax recebe no episódio 9, acaba que algumas pontas soltas que a série foi criando ao decorrer dos episódios, né, um mar de teorias e mistérios que foi se abrindo com o passar do tempo, acaba que muitos desses mistérios não são solucionados, não são resolvidos, não são fechados, justamente por conta de um fator que eu vou falar agora, mas também por conta dessa questão de muito tempo de tela ter sido tirado, né, e foi dedicado para um personagem só, que é o Jax. Então, ao mesmo tempo que eu gostei do desenvolvimento do personagem, eu também não gostei, né, por conta de ver os problemas que isso envolve. E aí, outro ponto que eu gostaria de destacar envolvendo isso é que, para mim, eu particularmente, eu não teria encerrado a série com 9 episódios. Pelo menos não com todos esses mistérios que eu falei, né? Que a série acabou criando, acabou abrindo com o passar do tempo. Eu particularmente teria criado, né? Teria desenvolvido pelo menos mais 1 ou 2 episódios. Porque, por exemplo, a CIA, que é a empresa que estava criando inteligências artificiais, criou o Caim, né? Que aí foi lá toda a lore do circo. E ao que parece, a CIA é uma empresa abandonada. Tanto que a Pomni, acho que no episódio 5, ela fala que quando ela foi parar no circo, quando ela entrou, ela tinha antes entrado em um prédio abandonado, onde ela encontrou o headset, aí rolou a parada toda. Mas é que tá. Se é um prédio abandonado, o que indiretamente implica, né, que a CIA é uma empresa abandonada, então como é que ainda tinha um computador e um headset funcionando lá dentro? Quem estava manuseando esses aparelhos? Era algum ex-funcionário? Era alguém com más intenções? E com que fonte estava sendo usada para fazer aqueles aparelhos funcionarem ainda? Se estava tudo abandonado, estava tudo esquecido, né? Isso o episódio 9 não responde. E além de outros pontos, outros mistérios que, como eu falei, foram crescendo, foram se abrindo no decorrer da série.
Isso foi um problema que eu, pelo menos, né, quando eu vi que o episódio 9 seria o último, eu fiquei com um pé atrás. Porque eu fiquei assim, pô, mas será que um episódio só vai ser o suficiente para resolver todo esse mar de mistérios, todas essas teorias, vai conseguir solucionar tudo em um episódio só? E bom, a gente viu na prática, eu pelo menos, né, vi na prática com o episódio 9 que não, isso não deu certo. Então, como eu falei, eu pelo menos teria lançado pelo menos mais 2 episódios para pelo menos fechar a maioria dos problemas, né, das pontas soltas que foram criadas no decorrer da série. Mas, enfim, isso é algo que me incomodou particularmente, sabe? Então, se me dissessem, né, que o episódio 9, sei lá, é só mais um episódio da série, eu não ia reclamar, porque, novamente, bem animado, bem dirigido, bem escrito, cara, legal, bacana. Poderia até fazer um cliffhanger, né, um gancho legal para mais alguns episódios. Mas agora, por se tratar do final, do encerramento, aí ele já cai um pouco no meu conceito, entende? Mas isso já é algo pessoal, né? Uma opinião particular minha, né? Falando assim. Dito isso, rapaziada, para finalizar a minha review aqui, para mim, The Amazing Digital Circus, né, o episódio final, foi um final bom, muito bom, não um final perfeito, como eu falei, né? Resultaram aí muitas pontas soltas, que eu acho que a série precisava ter se estendido um pouco mais para resolver esse mistério, esses problemas, mas pelo menos para aquele núcleo de personagens, eu acho que foi um final muito bom, de verdade. Eu gostei, eu amei, igual eu falei, me emocionei assistindo. E, cara, de verdade, eu adorei, apesar de ter aí os seus problemas. Bom, mas agora eu acho que já deu, acho que vocês já me ouviram falar por tempo demais. Agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso convidado especial e meu grande amigo Garitinho. Garito, agora eu deixo essa bomba com você. Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o Garitim. Agradeço desde já pelo convite do Coelho Nerd por estar participando desse vídeo. E hoje eu vim dar a minha opinião também do último episódio de Digital Circus, que creio eu que é bem diferente da opinião do dono do canal. Isso é legal porque ver esses dois lados em um vídeo só é bom, porque foi um episódio bem divisivo, né, entre a comunidade, entre os fãs. Muita gente gostou, muita gente achou fraco e muita gente odiou. Então foi realmente um episódio bem divisível foi um episódio bem divisível entre o pessoal que é fã de Digital Circus. E vamos lá, eu não achei o episódio de todo ruim. Vou dar um exemplo aqui de duas séries que deu o que falar sobre o final, que são séries que eu gosto e realmente eu admito que o final foram horrorosos, que é Stranger Things e The Boys. São duas séries que eu gosto e achei o final bem ruinzão. Mas não só o final em si, mas o produto final como um todo, ou seja, a última temporada. Nesse caso de Digital Circus, eu não achei tão horrível igual esses outros dois. Eu só achei fraco, mas teve pontos que eu gostei do episódio. Então eu não achei ele de todo ruim, mas na minha opinião ele podia ser um pouco melhor. Vou começar pelos pontos positivos que eu achei do episódio, como mostrar o passado do Jax, né? Esse personagem que é bem divisivo também entre a comunidade, muitos amam, muitos odeiam. Eu tô do time que odeia ele, mas ele é um personagem que, mesmo que eu odeie, não é um personagem ruim em questão de tipo, que é ruim pra obra. Ele é bem importante, por isso que tem muita gente fã dele e muitos queriam saber do porquê ele é daquele jeito. Que ele age babaca com as pessoas, mas ele tenta fazer uma amizade, mas quando ele tá quase conseguindo, ele volta atrás. E o passado do Jax ser explorado foi uma coisa que eles acertaram, eu achei muito interessante. Pra mim não justifica ele ser daquele jeito, sendo bem sincero, porque traumas do passado não justificam você ser uma pessoa ruim.
Mas mesmo assim é interessante e dá pra levar o lado dele e tudo mais. Só que eu acho que esse passado dele não deveria ser no último episódio. Eu acho que podia fazer um penúltimo episódio, não sei dizer ao certo. Porque metade foi só disso, metade do episódio foi só disso. E a outra metade, eu nem sei se é metade exatamente, acho que foi menos. Foi a lore final ali, o desfecho final sobre o circo digital. E sendo sincero, pra mim o único ponto positivo é esse do episódio final. E olha só que eu falei que é um ponto positivo, mas eu falei que podia ser um episódio anterior. Agora falar sobre os pontos negativos, assim, como eu disse, não achei o final de todo ruim. Mas, sabe, eu esperava muito mais do que realmente foi. Porque basicamente teve a revelação de que as pessoas que estão dentro do circo digital são só uma parte de uma memória de pessoas que estão na vida real. Ou seja, as pessoas que estão no circo digital são só um fragmento da mente de pessoas que estão vivendo normalmente. Então todos os personagens que a gente viu estão vivendo sua vida normalmente. Pelo menos é isso que o Caim deixou a entender no final do episódio. Então basicamente a gente se importou com os personagens saírem daquele circo meio que à toa entre aspas, porque eles realmente estavam sofrendo na mão do Caim. O Caim era realmente um cara assim muito abusivo, digamos assim, o te obrigava a fazer várias coisas e tudo mais, as aventuras dele eram caóticas, mas no final a gente queria que eles saíssem dali, né, do circo, para descobrir que eles já estão fora do circo. Então meio que a jornada não foi à toa, mas ao mesmo tempo foi, entende? Não achei legal. O Caim voltando do nada também, não achei do nada assim, tá ligado? Tipo, ele voltou sem explicação nenhuma. Uma amiga minha que é fã explicou que, né, meio que o Caim foi só jogado na lixeira, né? Igual o computador, quando você é jogado na lixeira quando o arquivo é jogado na lixeira do computador, ele não é apagado totalmente, dá pra você restaurar. Então meio que isso, eu achei isso genial da parte dela. Mas mesmo assim ele volta do nada e ele fica bonzinho do nada, entre aspas, porque era o lado bom dele, aí ele tira. É uma cena até bem emocionante, se for levar do contexto, mas eu na hora ali, e lembrando que eu só assisti esse episódio uma vez, não achei tão legal assim. Mas eu acho que não é ruim, mas é questão de gosto meu. Mas enfim, esse último episódio basicamente foi só do Jax, né, na minha opinião. Beleza que tem o final aí do Caim e tudo mais, mas poxa, eu acho que eles deviam fechar tantos arcos de personagem ali. Tipo a Pônime com a Agatha, elas simplesmente só se abraçaram e resolveram ali na hora. Eu acho que devia ter um pouco mais disso, porque a Pônime e a Agatha estavam num clima ruim. Os outros personagens foram escanteados um pouco, sabe, nesse último episódio. Pra mim todos os personagens foram escanteados, menos o Jax e o Caim, porque ficou muito focado só no Jax esse último episódio. Por isso que eu acho que devia ter um episódio anterior mostrando o passado dele, sabe? Nem que seja um episódio um pouco mais curto do que os outros, mas eu acho que deveria. Dito isso, eu não achei o final ruim, mas eu achei ele fraco. Eu esperava bem mais. E sendo sincero, ele não é um final podre igual eu disse das outras séries que eu assisti. Ele é um final que passa de ano até, mas é que ele passa de ano bem de raspão mesmo. Deveria ser melhor. Então minha nota final para esse episódio é 6,5 de 10. Eu acho que podia ser um negócio um pouco mais épico, um pouco mais legal. Mas de qualquer forma não foi ruim, igual muita gente achou. Mas também não foi muito bom, igual muita gente achou. Mas lembrando que é só a minha opinião, tá? E antes de terminar minha participação aqui, eu só queria dizer que foi legal ver ali como que eles são da vida real, sabe? No finalzinho. Foi até que bem emocionante, com a música no talo ali, muito alta, porque, né, assistimos no cinema. Mas foi bem emocionante sim. Mas não tão emocionante assim pra mim, porque eu não gostei do episódio na hora, sabe? Mas, enfim, é isso.
Agradeço mais uma vez, Coelho Nerd, por ter me convidado para esse vídeo. Dá uma passada lá no meu canal, eu falo de conteúdos nerds em geral, eu falo de muita coisa lá, eu não tenho um conteúdo fixo. Mas se você gosta do canal do Coelho Nerd, dá uma chance lá que eu aposto que você vai gostar também. Enfim, é isso. Dando seguimento aí ao Coelho Nerd no resto do vídeo. E muito obrigado a todos pela atenção. É isso aí, Garitim. Eu gostaria de agradecer muito pela sua participação. E, cara, você será sempre bem-vindo a participar de mais vídeos aqui no canal. Eu tenho certeza que a rapaziada aqui vai gostar de te receber aqui mais vezes, beleza? Família, o link não só do canal do Garitim, mas também das redes sociais dele vão estar aqui na descrição. Mais uma vez, gostaria de pedir para você dar uma conferida no canal dele, porque o conteúdo dele é variado, é bem bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Família, essa foi a nossa review de The Amazing Digital Circus, no caso, o episódio final. E então, o que você achou? Você concorda, discorda da gente? Ou concorda em partes? Fala aí, diga nos comentários o que você achou desse final e também do vídeo de hoje. Família, mais uma vez gostaria de agradecer a presença de vocês que estão assistindo e gostaria de pedir novamente, por favor, deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilha este e outros vídeos aqui com seus amigos, familiares, e é isso. Muito obrigado a todos que viram até o final. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e espero vê-los em uma próxima oportunidade.